O Reino Unido se vendeu aos chineses. Pelo menos essa interpretação de parte da mídia britânica, e principalmente do Partido Conservador, oposição ao Keir Starmer do Partido Trabalhista, depois do anúncio da construção de uma mega embaixada chinesa muito próximo do coração econômico de Londres. Vai lembrar que existem uma série de cabos de fibra ótica que passam pelo espaço e, segundo mídias locais, a China, com salas subterrâneas, teria acesso a informações sensíveis, principalmente do ponto de vista político e econômico do território britânico. E aí, pessoal, será que as alegações fazem sentido? Vai lembrar que existe uma série de pessoas protestando porque o Reino Unido está se aproximando de um país que desrespeita os direitos humanos e não respeita a soberania nacional dos britânicos. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. Para quem não sabe, eu tenho a minha empresa chamada Professor Ricardo Marcílio, que é responsável não só pelo canal, mas por vários outros serviços. Vocês sabiam que, apesar de chamar Professor Ricardo Marcílio, se eu não tivesse o registro no INPI, eu corria risco de perder o nome da minha empresa, tanto por alguém que poderia usar sem querer, ou até mesmo, claro, por má fé. Para fazer o registro é muito demorado, é burocrático, é difícil. Por isso, eu recomendo para vocês que a mesma empresa que fez o registro para mim, que é a Muvon, faça o serviço para vocês. O serviço ele tem um preço muito competitivo, deixa muito rápido, desburocratizado e você se preocupa com o que realmente interessa, que é gerar valor a partir dos seus negócios. Então, link na descrição e conta com o serviço da Muvon para garantir a segurança da sua empresa. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, de fato, era um planejamento que já datava de um bom tempo, inclusive os chineses reclamando que o Reino Unido politizou, fez acusações falsas contra o território, contra a política chinesa, mas finalmente foi aprovada a construção de uma mega embaixada chinesa no território britânico. E quando falo mega embaixada, eu não estou exagerando, tá? A própria mídia coloca dessa maneira, porque a gente está falando, depois de 8 anos de construção, um espaço de cerca de 20 mil metros quadrados, que hoje contempla o maior complexo de embaixadas do Reino Unido, que fica ali na região onde era a antiga Casa da Moeda do território britânico. Muito próximo ali à icônica Torre de Londres, a outros pontos turísticos, no coração de Londres. A China comprou esse terreno há cerca de 8 anos por 225 milhões de libras esterlinas. A ideia é uma aproximação, claro, dos chineses frente aos britânicos. A grande questão é que já existe, e não é de hoje, uma grande reclamação dos britânicos que os chineses praticam espionagem. Poxa, galera, quem é velho de guerra aqui do canal, eu já trouxe para vocês que, por exemplo, na época da pandemia, havia muita gente que estava atacando as torres de comunicação 5G chinesas, alegando que elas estavam servindo de espionagem, estavam alastrando coisas meio malucas ali, né? Não em relação à espionagem, claro, porque isso de fato os estados fazem, mas em relação a teorias da conspiração. Ou seja, os britânicos, eles têm sim forte resistência ao pensamento chinês, à parceria com os chineses. Prova disso está, por exemplo, quando a gente teve o vice-conselheiro de segurança, o Matthew Collins, que fez uma denúncia formal pedindo para que fossem rompidas as relações diplomáticas, pelo menos aquelas mais sensíveis entre o Reino Unido e a China, alegando que os chineses utilizavam-se de espiões para vistoriar as atividades de parlamentares, de primeiros ministros, ali de secretários, para obter informações sensíveis, tanto do ponto de vista militar como também do ponto de vista econômico. Ele alegou à época que a maior ameaça estatal à segurança do Reino Unido chama-se China. Depois de muitas investigações, o Ministério Público falou que os dados apresentados, as denúncias apresentadas, não correspondiam nem a 5%. Isso foi em setembro, tá? Tempo próximo aí. Setembro do ano passado, não correspondia nem a 5% do necessário para provar que existem evidências que a China faz algum tipo de espionagem. Mas a gente tem, por um outro lado, o MI5, por exemplo, que corresponde ao Serviço Secreto Britânico, também falando que eles interceptam pessoas ou agentes chineses estatais querendo praticar espionagem em dados sensíveis do Reino Unido exatamente todos os dias. Professor, mas se a gente tem o MI5, denúncias, por exemplo, feitas pelo vice-conselheiro de segurança, por que o Ministério Público arquivou o caso? Tem duas interpretações.
Se você é mais partidário do Keir Starmer do Partido Trabalhista, é porque, de fato, não havia evidências suficientes para sustentar. E que, aliás, estas táticas de espionagem ou contra-espionagem, elas são feitas por todos os países. A própria China, por exemplo, ano passado também prendeu uma pessoa que, segundo o Estado chinês, estava associado ao Estado britânico, roubando informações sensíveis da China para levar para o Reino Unido. Lembrando que o Reino Unido ele faz parte do Five Eyes, aquele grupo de 5 países que inclui os Estados Unidos, que compartilham informações da inteligência. Só que, quando você pega membros do Partido Conservador, o que eles alegam é que, na verdade, o Ministério Público estava passando um certo pano para a espionagem que existe dos chineses, porque interessa hoje. Para o Partido Trabalhista, que está tendo que lidar com o Brexit, que, querendo ou não, afastou muito o Reino Unido das outras economias da União Europeia. O Reino Unido é um país que também passa por um processo de estagnação econômica, crises de popularidade, trocas constantes de primeiros ministros e precisa crescer economicamente. Hoje, o país que mais oferta a possibilidade de crescimento econômico, ainda mais com as tarifas, as taxações do governo Trump, claro que são os chineses. Então, segundo membros do Partido Conservador, e claro, essa população que está protestando contra os chineses, é porque o Partido Trabalhista sabe o que acontece, mas faz uma certa passada de pano para conquistar os seus objetivos econômicos. A China, vendo toda essa situação, se pronuncia e alegar que fornecer apoio e conveniência para a construção de instalações diplomáticas é uma obrigação internacional do país anfitrião, que quer manter relações com a China, como por exemplo o Reino Unido, e que ela sabe que o Reino Unido constantemente complicou e politizou o tema, e que mesmo assim ela quer estabelecer relações comerciais, porque se vende com um país livre, uma alternativa, por exemplo, aos Estados Unidos. Professor, mas é verdade, os chineses praticam espionagem, os chineses ferem os direitos humanos, que é outra alegação, por exemplo, seja do Partido Trabalhista, seja da galera que está protestando. E vamos ser sinceros? Muito possivelmente o faz mesmo, né? Quando a gente fala, por exemplo, que eu falei de táticas de espionagem, com certeza é uma alegação importante. Tanto que, penso eu, essa mega embaixada, essa construção, deve vir com uma fortíssima fiscalização. Não porque a China, mas se fosse os Estados Unidos, se fossem os franceses, se fossem os indianos, tanto faz, né? Você tem que salvaguardar informações sensíveis do seu país. E de fato há preocupações. A gente fala dessa embaixada, por exemplo, que ela está sendo construída entre dois distritos super importantes ligados ao coração financeiro de Londres. Além disso, segundo informações, por exemplo, da própria mídia, a gente tem cabos subterrâneos de fibra ótica que transportam informações financeiras desses dois distritos, que estão muito próximos de uma espécie de sala secreta subterrânea, e segundo o Daily Telegraph, tá? Que estariam muito próximos a esses cabos. Então a China poderia se apropriar dessas informações sensíveis para, claro, fazer políticas públicas sabendo das informações sensíveis do Reino Unido. Professor, isso é verdade? De novo, foge a minha alçada. Mas, sabendo como se comportam todos os estados, todos os países, galera, penso muito que sim. Os Estados Unidos, por exemplo, é um dos países que mais praticam espionagem, bem como os russos, bem como os chineses. Toda grande potência tem o seu serviço de inteligência voltado para o exterior, ou também para as questões internas, entende? Então, acho que o Reino Unido deve tomar, sim, cuidado. Cara, de verdade, tá? Não sou técnico no assunto, mas será que a passagem desses cabos subterrâneos, por exemplo, próximo dessa suposta sala secreta, como a mídia britânica está colocando, compromete de fato as informações importantes do governo britânico? É uma informação que deve ser investigada, claro. Mas, quando a gente parte para a questão de desrespeito aos direitos humanos, eu já fico com um certo pé atrás, porque aí acho que sempre é uma certa perseguição contra o Oriente. Em que sentido, professor? O Reino Unido falar de perseguição contra os direitos humanos e por isso não vai fechar um acordo? A gente está falando do mesmo país que tem o navio Bibi Stockholm, com superlotação, já deram água contaminada, causando casos de disenteria generalizada ali, para fazer com que os imigrantes não entrem no país. O Reino Unido reclamando de desrespeito aos direitos humanos é o mesmo país que estava querendo exportar, e falo exportar no sentido financeiro mesmo, porque através de uma recompensa financeira imigrantes refugiados para Ruanda. Cara, comercialização de pessoas, convenhamos que, né, tem um nome aí muito conhecido no passado histórico. Esse é o país que fala a desrespeito aos direitos humanos. A gente fala, por exemplo, do Reino Unido reclamando dos chineses. E penso eu, de fato, tá, galera, com razão, em alguns casos,
Por exemplo, né, a gente entra naquela velha máxima. Quando a gente fala de desrespeito aos direitos humanos, principalmente relacionado ao Reino Unido, alegações sobre as perseguições são feitas contra o Tibete, só que a China fala que, na verdade, é o contrário, que o Tibete sempre foi utilizado como arma ocidental para tentar desestabilizar o governo chinês. A gente fala, por exemplo, dos protestos que foram reprimidos em Hong Kong. Mas é a mesma coisa, a China alega que, na verdade, são intervenções ocidentais que incentivam essas manifestações em Hong Kong, inclusive que mantém relações, né, mantinha relações com os britânicos até 97. A gente pega o caso dos uigures, por exemplo, que é um movimento separatista dos islâmicos chineses na região do Xinjiang. Existem os campos de reeducação, segundo a China, só que os britânicos e a galera do Ocidente chama de campos de concentração, alegando que os líderes separatistas, eles ficam isolados, eles têm que aprender, eles ficam em campos ali de Tor, sabe o que eu tô falando? Fazem trabalho forçado. A China fala, por exemplo, que coisa muito pior acontece sem as informações devidas em Guantánamo, mas o Reino Unido não quer romper relações com os Estados Unidos. Entende? Aí entra na casa dos dois pesos e duas medidas. E eu esqueci de colocar no vídeo que um outro ponto também que é muito levantado é que essas embaixadas elas podem funcionar como uma espécie de agência de fiscalização para aqueles que resolveram fugir, ou serem dissidentes, ou fazer críticas públicas ao Estado chinês em Londres. E como Londres fala que prega pela livre expressão, enfim, alega que, pelo menos a galera que está protestando, né, que essa embaixada ajudaria a reprimir ou praticar violência contra esses dissidentes. Ou seja, em suma, o Reino Unido ele precisa buscar alternativas até pelas tarifas gigantescas que estão sendo praticadas pelos Estados Unidos, meio que desrespeitando os princípios do direito e do comércio internacional, e a China com certeza é uma alternativa. Acho que construção de uma embaixada, pô, era sensacional. A China é um país super importante, tem que manter relações, desde que haja salvaguarda e garantias. E, de novo, todos os responsáveis pelo governo britânico, Partido Trabalhista, falaram que tudo foi garantido. Esse processo de 8 anos de construção não foi à toa. É para averiguar se realmente as tecnologias, as informações estavam sendo ali protegidas pelo Estado britânico. E claro, se houver algum tipo de denúncia que faça investigação, porque a soberania do Reino Unido deve ser garantida. A questão é, será que estamos entrando com dois pesos e duas medidas? É esperar para ver se novas denúncias vão surgir. E claro, essa embaixada ela vai ser construída porque protestos gigantescos estão acontecendo. E como a região da embaixada fica uma região muito turística, esses protestos vão ecoar pelo mundo. E aí, galera, será que vai rolar? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.